Olá, Tata! Olá, pessoal de casa! E a matéria hoje é sobre pets. Sempre que a gente vai viajar, a gente fica com aquele aperto no coração e com aquela dúvida: onde eu vou deixar meu animalzinho? Pensando nisso, surgiu a Dog Hero. É uma maneira diferente de hospedar nossos animais. Então vamos conferir como funciona? Vamos lá! Então agora nós estamos com o Fernando Gadotti, um dos sócios fundadores da Dog Hero. Fernando, muito obrigada por ceder um pouquinho do seu tempo pra gente, para essa entrevista. Conta um pouco da sua história pra gente. Bom, eu sou formado em engenharia de produção pela PUC do Rio de Janeiro. Trabalhei um tempo com o mercado financeiro, eu costumo falar que eu trabalhei com isso na minha vida passada. Depois eu fui fazer um mestrado na Universidade de Stanford, na Califórnia, nos Estados Unidos. Trabalhei com diversas startups no meio do caminho, lá, inclusive fiz alguns estágios. Assim que eu me formei, eu montei uma outra empresa nos Estados Unidos, em São Francisco. E durante esse ano que eu estava lá, a empresa acabou não dando muito certo. O meu sócio, Eduardo, também fazia comigo o curso, só que ele estava um ano antes. Então toda hora nessa ida e vinda lá para tomar uma cerveja com o pessoal, fazer um churrasco, a gente começou a discutir umas ideias e ele estava trabalhando uma ideia, começou a trabalhar nessa ideia por um problema pessoal que ele teve na ideia da Dog Hero. Daí ele veio falar comigo, eu achei uma ótima ideia, eu amo cachorros. Falei, beleza, vamos voltar para o Brasil e vamos fazer essa ideia. Isso foi há 2 anos atrás, 2014. E como surgiu a estruturação da ideia da Dog Hero, isso? Então, o Eduardo, ele queria voltar, ele é casado, ele queria voltar para o Brasil, então ele estava morando na Califórnia, né? Estava querendo voltar para o Brasil ao final do curso dele para ter um cachorro. E quando ele começou a falar com os amigos dele sobre ter um cachorro quando ele voltasse para o Brasil, todo mundo falou assim, olha, putz, você vai ter um problemaço, né? Toda vez que eu tenho um cachorro e toda vez que eu viajo, eu não tenho com quem deixar. Então eu vou te avisar logo que você vai ter um problema. Daí ele falou, não é possível que é isso, né? Ele conversou com algumas pessoas nos Estados Unidos e falou, não, para mim não é mais um problema, porque aqui eu uso um serviço tal, que é um serviço parecido com o que a gente tem aqui com a Dog Hero. Daí a gente falou comigo, falou da ideia, a gente começou a investigar um pouquinho, estudar, fazer algumas entrevistas com potenciais clientes e aí que a ideia surgiu de voltar para o Brasil e montar a empresa. E agora nós vamos conversar com a Renata Batalha, ela é anfitriã da Dog Hero e nós vamos saber um pouco de como funciona ser um anfitrião. Tudo bem, Renata? Tudo bem. Como você chegou na Dog Hero? Eu sempre deixava meu cachorro com a minha empregada e ela sofreu um acidente uma semana antes de eu viajar. E eu fiquei desesperada porque meu cachorro já era idoso, tomava remédio e precisava ser alguém cuidadoso ali, não podia deixar em hotelzinho. E o meu chefe na época falou do Dog Hero, eu entrei, achei a minha Dog Hero da época, né? Morava aqui perto, maravilhosa, super cuidadosa e deu muito certo, eu amei o serviço que ela fez com ele. Ele soube por uma outra pessoa ou foi meio que um boca a boca assim? Ele soube por outra pessoa e falou pra você? Ele soube pela internet, viu alguma matéria, alguma coisa assim, sabe? Ah, legal. Então a sua primeira experiência foi deixando o seu cachorro e depois você quis virar anfitriã? Sim, eu achei o máximo a experiência. Eu fui a primeira dela, então foi uma coisa meio primeira vez nós duas. E aí eu falei, vou virar anfitriã também, deve ser legal, né? Achei que não fosse demorar muito pra receber cachorro, mas eu recebi rapidinho. E como funciona? Você se inscreveu? Você se inscreve no site, faz um perfil, coloca umas fotos suas, do seu cachorro, da sua casa, explica como é o seu dia a dia, quem mora com você. E aí as pessoas entram em contato com você depois de um tempo. E há quanto tempo você é anfitriã? Há 1 ano. 1 ano? Exatamente. Qual foi a maior quantidade de cachorros que você já recebeu? 6 cachorros. Caramba, que loucura! De uma vez. Dá bastante trabalho, mas é muito gostoso. Tem que gostar muito de cachorro. Sim. Deixa eu ver aqui, peraí. Só um minutinho, Juca. Acontece de uma pessoa que foi... Eita! Só um minutinho. Juca! Chega, vai. Depois a gente fica. Como tem sido a resposta do público para esse serviço? E a divulgação, como funciona? A pessoa sabe por outra pessoa que já foi anfitriã? Como está funcionando? Sim. Não, legal, boa pergunta. A gente está hoje em 400 cidades no Brasil, em todos os estados do Brasil. A divulgação tem sido muito através do boca a boca. As pessoas acabam tendo uma experiência muito boa na empresa e acabam falando para outras. Então hoje o nosso nível de satisfação é mais ou menos 98%.
né? Toda vez que uma pessoa faz uma hospedagem, a gente pergunta para ele ao final, o que você achou da sua hospedagem? Então, a grande maioria, a satisfação é muito grande. Acaba o que gera isso é que a pessoa conta para outra pessoa, que conta para outra, conta para outra. Então, o boca a boca é muito forte. É claro que também tem mídias sociais e tudo mais, que as pessoas compartilham muito, né? E aí acabam ficando sabendo da gente. Mas é basicamente isso. E essa cachorrinha que tá aqui com você hoje, junto com o cachorrinho da sua família, ela já veio aqui alguma vez ou é a primeira vez? Não, primeira vez. Ai, que bonitinho. E é legal como eles conseguem conviver bem, né? O grande Sim. com o menorzinho. Mas eu sempre faço um pré-encontro com a pessoa, pra ela trazer o cachorro, pra eu ver o temperamento do cachorro, como ele vai ficar em casa, como ele se dá com outros bichos que já estão aqui, ou com o meu e com a gente. Então dá pra ter uma noção, assim, quando a pessoa pede pra ficar e já tem outro em casa, eu já sei como é o comportamento dos dois e aí se dá certo ou não. Então a pessoa que é anfitrião, ela pode ou não ter outros cães? Pode. Ah, pode. bacana. Então já a pessoa pode sentir essa confiança, né? De conhecer a casa, conhecer a pessoa. Exatamente. Como a Dog Hero ampara o anfitrião? Sim. Bom, a gente tem uma assistência, um suporte, casos, a gente obviamente suporte telefônico e por e-mail, né, por qualquer problema. A gente hoje oferece uma garantia veterinária de até R$5.000. Olha, importante em caso também. de algum acidente. O cachorro quebrou patinha, algum acidente aconteceu, Acontece, comeu uma né? coisa, alguma coisa que passou mal. A gente não quer que passe pela cabeça do anfitrião nem 2 vezes quem vai arcar com essa conta. Quer que ele leve ele para um veterinário mais próximo, um veterinário recomendado pelo cliente, para que o cachorro receba cuidado o mais rápido possível. Ah, muito bacana. Então é isso, pessoal. Muito obrigada, Fernando. Obrigado a você. Essa foi a entrevista com o Fernando, um sócio proprietário da Dog Hero. E aqui embaixo vão estar todas as redes sociais e todos os modos de encontrar a Dog Hero para vocês saberem mais. Se quiserem, podem deixar recado na página do Programa Por Você no Facebook, que a gente vai responder também. Obrigada, Fernando. Obrigado a você. Tchau, tchau. Tchau.